ministeriais. Nós vamos tratar de alguns temas agora nessa nova revista, e para alguns irmãos isso parece ser muito parecido com a lição passada, né? Os temas, mas é totalmente diferente. Por exemplo, na lição passada nós estudamos, a primeira lição é a pessoa do Espírito Santo, e agora nessa lição nós vamos estudar e deu dons aos homens. A segunda lição da revista passada foi a atuação do Espírito Santo no plano de redenção e espirituais. Nessa lição nós vamos estudar o propósito dos dons, que é a lição número 2. A lição número 3 da outra revista é o batismo do Espírito Santo. Nessa é dons de revelação. A outra lição é a atuação dos dons espirituais. Nessa é dons de poder. A lição número 5 da revista passada foi fruto do Espírito e o eu crucificado. Nessas são dons de eloquência, né? Então a gente vai dentro da lição, conforme a gente for falando, para alguns irmãos vai parecer que a lição é a mesma. Está falando assunto repetido, e não é. A sexta lição da revista passada foi santidade, santificação. Essa é o ministério de apóstolo. A sétima lição, cultuando a Deus com liberdade e reverência. E nessa é o ministério de profecia. Na outra, a oitava lição é comprometidos com a palavra de Deus. Nesse é o ministério de evangelista. Na outra lição, na outra revista passada, a nona lição foi vivendo o fervor espiritual. Nessa lição, o ministério de pastor. Olha aí, irmãos. O ministério de pastor. Na outra revista, a lição 10, o Senhor Jesus cura hoje. Nessa é ministério ou doutor, o mestre ou doutor. Na lição 11 é compromissados com o evangelismo, ok? E agora nessa lição é o presbitério, o bispo ou o ancião. Na lição 12 passada nós estudamos a urgência do discipulado, e nessa a lição 12 é o diaconato. Na lição 13 passada foi voltados os olhos à bendita esperança em Deus. Nessa é a multiforme sabedoria de Deus. Amém? Então nós vamos estudar essas lições nessa nova revista. Eu peço que os irmãos já abram a sua, não a revista, mas a sua Bíblia em Salmos 119, verso 105, por favor. Salmo 119, versículo 105. Amém? Todo mundo achou? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Então, irmãos, que realmente a palavra de Deus possa ser luz para o quê? Os meus caminhos, né? O texto áureo dessa lição é: pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Verdade prática é: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-las. Irmãos, essa revista, como a outra anterior que nós estudamos, nós precisávamos verificar o contexto histórico ao qual os irmãos Paulo, Lucas,
João, Mateus, todos esses, os apóstolos, eles viveram. Então a gente, no decorrer da lição, a gente vai falar um pouco disso, porque hoje o nosso contexto histórico das nossas igrejas, nos nossos dias, eles são muito diferentes. Hoje nós vivemos em uma sociedade muito diferente daquela sociedade antigamente. Hoje a gente vê a sociedade muito mais organizada, todas as coisas muito mais organizadas, cada país no seu contexto muito diferente daquela época. Então nós precisamos também aprender isso, amém? Então a gente vai falar um pouquinho disso para que os irmãos venham ver que nós hoje estamos mais em uma igreja social do que em uma igreja praticamente introduzida na espiritualidade, do que realmente é a verdadeira palavra. Por quê? A dificuldade daquela época e a dificuldade nossa hoje é totalmente diferente, tanto socialmente quanto historicamente hoje, né, as nossas dificuldades. Mas vamos lá, Romanos capítulo 12, verso 3 a 8, diz assim, que é a leitura bíblica em classe: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensinar. Ou, o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. 1 Coríntios capítulo 12, o verso 4 a 7. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém? Então nós vemos que aqui a leitura, Paulo, ele já nas lições que nós estudamos, nós vemos lá na relação de dons que ele usa tanto Coríntios quanto Romanos e Efésios para explicar isso para a igreja. Lá em Efésios ele está falando do dom ministerial, que é pastor, evangelista e os demais que estão na relação lá. E em Romanos é outra relação, e em Coríntios outra relação. E nós vamos agora para a introdução. A Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestações sobrenaturais concedidas de parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum. Nesse trimestre analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com graça e poder, ela proclame o Evangelho de Jesus a toda criatura, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão. Os dons divinos subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. A unidade da fé é uma das coisas que hoje, na realidade, nos nossos dias, essa unidade da fé, ela está num contexto meio que diversificado, né? A fé está para curar, o outro está para fazer missões, e essa unidade da fé, ela está o quê?
unida com o mesmo pensamento de edificação da igreja. Amém? Os dons na Bíblia. No Antigo Testamento, o dicionário bíblico Wycliffe mostra que há várias palavras em hebraicos que significa dádiva. A origem dessa palavra está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos às pessoas culiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estavam acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. 2. No Novo Testamento, o mesmo dicionário informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam ao verbo grego didomen. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar. Em Filipenses, capítulo 4, verso 15, na nova aliança, os dons de Deus estão disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, promova a liberdade dos cativos, ministre a cura aos doentes e proclame a salvação do homem para a glória de Deus. O Novo Testamento também deixa claro que todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus e por isso podem receber os dons espirituais. 3. Uma dádiva para a igreja, a fim de sermos mais didáticos e eficientes no estudo a respeito dos dons. Dividiremos esse assunto em 3 categorias principais: dons de serviço, dons espirituais, dons ministeriais. Esta divisão acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas aos Romanos, 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe o assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em uma lista, antes preocupa-se em exortar os irmãos a buscá-los e usá-los para encorajar, confortar, edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. Então, irmãos, aqui nessa parte, aqui nesse terceiro, você vê que o pastor, ele indaga que Paulo, na realidade, insiste para que nós busquemos os dons espirituais. Ele está dizendo para que nós busquemos os dons espirituais. Não significa que você estando dentro da igreja, o dom espiritual vai vir até você. Você tem que buscar. Inclusive nós estávamos vindo aqui, eu passei lá, peguei o Tiago, nós estávamos falando dentro do carro a respeito de oração. O povo tem que orar mais. E uma das coisas que as pessoas menos se interessam quando nós olhamos dentro das igrejas é em relação aos dons espirituais. Por quê? O dom espiritual está no mundo espiritual, irmãos, e eles precisam ser buscados para que a igreja se edifique. E muitas pessoas também, como nós falamos na lição anterior a respeito do dom de língua, tem muitas pessoas que dão muita ênfase a isso, ao dom de língua. E existem muitos outros dons que não estão nem relacionados aqui que Paulo escreve nessas cartas, nessas 3 cartas, que existem e nós precisamos saber quais são, o qual encaixa na nossa vida para a edificação da igreja. Veja bem, na antiga aliança, Deus concedeu a Israel líderes extraordinários para guiá-los, irmãos, como povo eleito. Alguns tinham dons especiais, como Moisés, Abraão, Arão, Miriam, Josué. Outros eram profetas ou mensageiros que tinham dons especiais concedidos por Deus para a operação de sinais e maravilhas. Mas aqueles dons não estavam à disposição de toda a comunidade.
Quem Deus chamou para tirar o povo do Egito? Moisés. Quem foi chamado para ser sacerdote? Arão. Quem foi chamado para ser substituto de Moisés? Josué. Significa o que, irmãos? Veja bem, se você analisar a vida de Josué e a vida de Moisés, Josué não quis se sobrepor a Moisés. Josué, se você olhar, Josué ficou os 40 dias aos pés do monte lá, quando Moisés sobe. Josué ficou lá os 40 dias aguardando que Moisés descesse. Agora, você já imaginou se Josué, na sua curiosidade, subisse atrás de Moisés? Não, ele esperou Moisés descer. Significado de submissão. Agora, nas outras lições, provavelmente você vai ouvir isso, em alguma lição você vai ouvir isso. Tem pessoas e tem igrejas muitas igrejas abençoadas, que estão cheias de líderes e pessoas querendo liderar. Mas acontece um porém, tem pessoas querendo liderar sem saber ser líder. Quer ultrapassar o seu nível. Não é hora dele estar liderando e ele quer liderar. Não é hora dele assumir uma posição de frente, porque ele ainda não tem estrutura. Ele foi chamado ainda para somente acompanhar. É o caso de Josué aqui. Se você for olhar a vida de Josué, quando Moisés está lá naquela peleja lá, o povo está perdendo, chega lá 2 indivíduos e Josué é um deles. Você vê que ele está sempre para auxiliar, porque ainda não chegou a hora dele. Então, dentro da igreja, todos os irmãos têm que saber balancear isso. Se não, sabe o que vai acontecer? Um vai atropelar o outro. E a lição aqui, no tópico 1, ele diz assim, ó: nas páginas do Novo Testamento, os dons estão disponíveis de todos os crentes com o propósito de edificar a igreja. Agora, já imaginou se você busca o dom de profecia, por exemplo, e Deus te concede, o Espírito Santo te concede o dom de profecia, e você começa a não identificar o que é a sua vontade, ou seja, o que é a palavra de Deus para a pessoa que está dentro da sua igreja, ou para uma pessoa que está fora da igreja, e você começa a profetizar sem Deus mandar. Até esse discernimento, quando Deus te batiza, quando Deus te concede esse dom, ou qualquer outro dom, Ele te dá discernimento, não é de qualquer jeito. Então nós temos que ter cuidado, porque Moisés, ele teve discernimento, Josué teve discernimento de esperar a sua hora. Muitas vezes nós não estamos preparados para aquele lugar, para assumir aquela posição, mas o desejo no nosso coração é grande. Mas só que Paulo, quando ele auxilia lá, que nós temos que ter o desejo ao episcopado, é muito bom, mas tem que ter a sua hora. Então, aí nesse tópico 1 aí, nós temos que enfatizar: entretanto, na nova aliança, no Novo Testamento, como parte do plano de Deus em Cristo Jesus, Ele resolve dar dons aos homens. Efésios 4:8, alguém pode ler, por favor? Após a sua vitória na cruz, ou seja, Jesus morrendo ali, Ele teve vitória lá na cruz, Ele teve vitória sobre a morte e sobre todos os poderes do mal, irmão. Então é para isso que Jesus morreu ali. A hora em que Ele ressuscita, Ele tem o quê? Vitória sobre a morte. Então Ele é o primeiro a ser ressuscitado, ou seja, por Deus. Ele ressuscitou lá Lázaro. Ele, o que? Ressuscitou lá o filho da viúva de Naim lá, não é? Então, mas Ele é o único que tinha esse poder. Então, Ele se torna o primogênito dos mortos. Após a sua vitória, ele tem esse poder sobre a morte, sobre o mal, sobre o inferno. Ele pega a chave da mão de Satanás lá, e hoje está aí, algumas pessoas aí, eu vi aí, no Face aí, postaram aí, irmão Lázaro, uma pastora lá, teve uma visão,
foi arrebatada ao inferno, o irmão Lázaro está lá no inferno, lá, ela falando, irmãos, ninguém entrou lá, a chave está com Cristo. Ninguém ainda está no céu, a chave, ou seja, para entrar lá, só Jesus. Ninguém está lá. Então como é que dentro da própria igreja, outro dia o nosso irmão Tiago falou a respeito do pastor lá, tanto falando que Deus mentiu para ele. Então, irmãos, nós não podemos cair em contradição com a palavra. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Se você olhar, você vai ver que cativo o cativeiro, irmãos, isso daí, na linguagem da Bíblia, significa que todos aqueles que morreram em Cristo estavam em um lugar em que a passagem de Lázaro e o rico lá dava o que? A visão do outro lado. Ele transferiu este lugar que dava visão aos cativos que estavam lá no sofrimento para debaixo do trono de Deus. Então até isso, algumas pessoas, eu tenho ouvido isso, as pessoas estão crendo na Bíblia literalmente, aonde precisa ser interpretado, e leva a palavra como que se toda a igreja tivesse que crer da maneira que está escrito ali, sem interpretação nenhuma. Isso também se torna o quê? Algo perigoso na vida dos crentes. Por isso que a Bíblia tem trechos, capítulos que eles são literais, mas existem passagens que elas são interpretativas. Nós não podemos confundir isso. Amém? Lê para mim, quem achou Efésios 4:8. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Continua? Que significa, ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida de plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém. Cada parte, irmãos, realiza a sua função. Então, uma coisa que, por exemplo, nós fazemos parte da igreja de Makinohara, e qualquer pessoa que estiver aqui dentro da igreja, na realidade, por mais, pode ser aquele que venha fazer o SOD aqui, pode ser qualquer um, diácono, presbítero, irmãos, tem que ser feito para o crescimento da igreja. Existem tantas funções dentro da igreja, e uma das coisas que nós observaremos aqui nos textos é que ele diz uma coisa: são vários membros, mas o Senhor é um. São várias funções, mas é um só Senhor. E aí o que acontece? Tem pessoas que não querem edificação da igreja, querem edificação de si próprio. Tudo para algumas pessoas dentro da igreja por exemplo, se ela vem hoje na igreja, ela escuta a palavra, só aquele dia já está praticamente satisfez a alma dela. Aí ela fica 1, 2, 3, 4, até 5 final de semana sem vir para a igreja. Aí o que acontece? Ela começa a sentir falta da igreja, aí ela vem. Isso, irmãos, é um pouco assim na minha visão. Essa pessoa está precisando realmente receber o dom do Espírito Santo.
e essas pessoas estão precisando, sabe do que? De ajuda. E o único lugar que ela vai precisar de ajuda, que ela vai receber ajuda, é na igreja. E nós desprezamos muitas das vezes o dom que Deus dá para a igreja, e nós não recebemos a edificação correta, ou seja, a edificação que nós precisamos. Por exemplo, nós estamos aqui, Escola Bíblica Dominical, vamos cultuar daqui a pouco. Cultuar quem? O que? A Deus, amém? Vamos louvar a Deus. Só que depois que nós vamos embora, como que está a nossa vida de segunda a sexta-feira? Muitas vezes nós temos dificuldades para orar, e a Bíblia está dizendo que nós temos que, o quê? Buscar. Algumas pessoas interpretam a oração, sabe como? Pedir, agradecer. Irmãos, oração, Paulo ele ensina que a oração é você manter um relacionamento com Deus. É manter um relacionamento com Deus. Não é para você ajoelhar e ficar pedindo as coisas e agradecer aquilo que Ele fez na sua vida. Paulo ele ensina que oração é relacionar-se com Deus. Então nós não podemos ficar, vamos dizer, negligenciando aquilo que a Bíblia está ensinando. E é interessante que quando a gente começa a se aprofundar muito na palavra, não tem como a gente colocar todas as coisas da lição dentro do tempo de 1 hora. E se a gente passar disso, a gente come o tempo do culto, e aí fica difícil. Se você for analisar o histórico de toda a palavra de Deus, de Pedro no seu contexto, de Paulo nas suas viagens, de todos os irmãos que trabalharam para que nós recebêssemos essa edificação da palavra de Deus, irmãos, nós podemos dizer que nós já estamos no céu. Sabe por quê? Na época em que Paulo estava em Roma, as leis de Roma eram tão perversas, o imperador era tão perverso e os dias eram tão maus, que hoje nós podemos dizer que nós estamos no céu, que a Nova Jerusalém já baixou e nós estamos com Cristo. Sabe por quê? A prostituição tomava-se conta daquela época. A vida perversa dos romanos e até dos próprios cidadãos normais daquela época tomava conta, eram perversas. O homem matava o outro muito mais facilmente do que se mata hoje. O casamento era muito mais afetado do que se é afetado hoje. As regras em si daquela época eram totalmente diferentes da de hoje. Talvez só para os irmãos entenderem aquilo que a gente está recebendo aqui da lição e nós começarmos a valorizar. Mulheres e homens não tinham valores. Paulo, se você olhar aqui quando ele fala a respeito de que você é o templo do Espírito Santo de Deus, tabernáculo do Espírito Santo de Deus, ele está vendo tudo que está acontecendo no seu dia e vê a miséria que o homem estava vivendo. Mulheres e homens, crianças sendo sacrificadas, mulheres naqueles dias casadas, quando as famílias estavam em dificuldades, elas iam até o setor governamental da região, assinava um papel de que ela queria colocar o seu corpo à disposição nas ruas, e tinham lá relações com quem quisesse, para obter dinheiro para sustentar a sua mulher, e o marido não poderia falar nada. Os homens em si na mesma situação, e as mulheres que eram casadas e o casamento ele era compactado entre o homem e a mulher. Se o homem traísse a mulher, as outras partes da sociedade, para aquela mulher, via aquela mulher como honrada. O marido dela é sugoi, o marido dela é forte. Por quê? Porque saía com várias mulheres. Para você ver, Paulo viu tudo isso e ele auxiliou a igreja a não andar nesses caminhos. Então veja bem,
Hoje nós estamos em uma sociedade totalmente diferente daquele dia. Agora você imagina Paulo naqueles dias vendo tudo isso e se conservar em santidade. Olhar as mulheres andar com, vamos dizer, os sacerdotes de templo, as prostitutas dos dias de Paulo andavam com os próprios sacerdotes daquela cidade, e ela recebia o dinheiro, e parte do dinheiro era pago ao sacerdote, vamos dizer, ao padre daquela época, para você ver como que, e Paulo pede à igreja, para que a igreja, o que? Se conserve em santidade. Agora, irmãos, como é que aquele povo daquela época, até em Jerusalém isso acontecia, em partes, não tão assim como em Roma, em Coríntios, mas veja bem, como que aquela igreja fez tantas obras e nós hoje estamos engatinhando para fazer a obra de Deus. Tópico 2. Nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Dependemos de Cristo, assim como dependemos um dos outros, para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificado pelos dons ministeriais. É necessário que ele seja utilizado para o benefício de todos. Benefício de todos, irmãos. Então veja bem, não é eu ser beneficiado com o dom do Espírito para mim mesmo. Não é isso que Paulo está falando aqui. Ele está falando que todos têm que ser beneficiados com os dons espirituais. Amém? Nós vemos nesse tópico a diversidade de dons que a igreja de Coríntios tinha. Isso denota a unidade da igreja simultaneamente. Nunca foi tão necessária a manifestação dos dons espirituais, ou dos dons do Espírito Santo, como nos dias atuais. Ou seja, nos dias atuais as provações são diferentes. Os computadores estão na atualidade, a economia já está na nossa atualidade. Por quê? O esfriamento espiritual dentro da igreja tá muito grande, irmãos. O esfriamento. Visto que estamos vivendo numa sociedade corrompida pelo pecado e enganada por falsos milagres e ensinamentos que contradizem o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora no tópico 1 esse daqui é um comentário que eu fiz à parte, usando o que está na lição. Eu escrevi isso aqui, e nós vemos a seguinte coisa, que Paulo, ele tenta introduzir dentro da igreja, e ele consegue introduzir, se nós formos analisar, desde quando ele se converte, ele tem as suas dificuldades, e quando ele olha, ele transcende o seu tempo, e ele vê que os nossos dias, as dificuldades iam ser bem diferentes dos seus dias. Por quê? Se você olhar a dificuldade de Paulo, a dificuldade estava à frente dos seus olhos. Mas quando você olha para os nossos dias, as dificuldades, ela fica meio ofuscada. Você não consegue ver. A nossa internet faz tantas coisas nos nossos dias, porque você pode entrar dentro do seu quarto, olhar coisas dentro da sua internet, e o seu pastor não sabe, seu pai não sabe, sua mãe não sabe, a sua igreja, os membros da sua igreja não tomam conhecimento. Então nós temos um perigo na nossa presente época. Então nós temos que olhar isso. E quando nós vemos aqui para dentro da lição, no tópico 2, veja bem, 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 ao 11. Alguém pode ler, por favor? Eu vou ler o primeiro tópico da lição, desse tópico 2. Os dons são importantes. Um argumento utilizado pelos cessacionistas, pessoas que defendem a errônea ideia de que os dons espirituais
cessaram no primeiro século é que os crentes pentecostais tendem a achar superiores uns aos outros por terem algum dom. Lamentavelmente isso é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de serviço que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus para melhor servirmos a igreja de Cristo. Lê, por favor. 12:1. Isso. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Paulo está falando aqui da diversidade dos dons. Irmãos, nós não podemos confundir diversidade de dons espirituais com diversidade de dons naturais. O que é dom natural? Os irmãos sabem? O que é dom natural? É o Romanos 12. Dom natural seria o dom da natureza, que, vamos supor, a fotossíntese, essas coisas assim. Talento também entra nessa parte do natural, né? A pessoa tem um talento específico que Deus deu, só que é natural da pessoa tocar, né? Vamos supor, a fotossíntese que acontece da planta que nasce e reproduz também é um dom natural. Então, dom natural é isso que o Tiago está falando. Eu vou relacionar 7 dons aqui. Inteligência linguística. Algumas pessoas podem entender que inteligência linguística vem a ser dom espiritual e o camarada ali está falando em línguas e ele está lá, pode sair algo que está como um inglês ou como um francês e ele achar que ele está entendendo alguma coisa. Isso é dom linguístico, da inteligência, não é um dom espiritual. O segundo relacionado é o dom da logística, que envolve matemática, cálculo. Terceiro, da motora, que envolve esportes. Muitas vezes nós confundimos as coisas que Deus coloca naturalmente no homem e a gente acha que isso é dom. Graças a Deus o Espírito Santo me abençoou. E claro, a gente tem que ser grato por tudo que Deus nos faz, mas nós não podemos confundir dons espirituais com dons naturais. O quarto, o espacial. Você acredita que tem até essa é a inteligência de desenhar, irmãos? Porque você olha uma visão, você olha algo e você tem a consciência, entra na sua consciência e você consegue passar isso para o papel. Isso significa inteligência espacial, é um vácuo que existe na sua memória. Inteligência musical, que é o que o nosso irmão Tiago falou. Dons espirituais e dom natural são coisas totalmente diferentes. E a inteligência interpessoal é um tipo de inteligência
ligada à capacidade natural de liderar. Liderar. É natural, irmãos. Você liderar alguém, grupo dos jovens, você liderar o grupo de louvor, isso tudo é natural. Ser líder, por exemplo, no 7º, a intrapessoal, é influenciar as pessoas. É uma coisa que o Silas Malafaia até em uma entrevista que ele deu em 2017, ele falou assim, não, eu além de líder espiritual na minha igreja, eu sou eu uso tudo isso, mas Deus me deu um dom que não é um dom espiritual, é um dom natural de influenciar as pessoas. De influenciar as pessoas na sociedade, mas não para o mal, não para tirar a pessoa da sua razão, mas para que ela venha abrir o olho para as coisas reais que estão acontecendo. Ele fala assim, então isso é o que? Intrapessoal. Isso nós não podemos confundir com dons espirituais. Senão a gente fica, nossa, aquele camarada ali está falando em inglês, ele dom espiritual. Não, vamos colocar as coisas bem no eixo. No mesmo tópico 2, diversidade de dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em 1 Coríntios 12, não são os novos dons, mas a diversidade deles. Isto denota a unidade da igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento tem razão quando fala que talvez Paulo tenha selecionado esses novos dons por serem adequados à situação que havia em Coríntios, pois se comparamos a lista de 1 Coríntios com Romanos e também Efésios, veremos que outros dons são relacionados de acordo com a necessidade de cada igreja local. O comentário que o pastor coloca aqui é um comentário que o irmão Walter tem na casa dele. Ele tem um comentário lá que é considerado um dos melhores lançado pela CPAD. Se os irmãos puderem dar uma olhada, é versículo por versículo, é o melhor que eu já vi também. Traz para você, se você quiser estudar versículo por versículo de todas as cartas do Novo Testamento, é o melhor que ele tem na casa dele. Para você sentar, se você ler e não tem aquela, está falando isso, você olha no comentário bíblico ali, você vai ter uma ideia totalmente da realidade que era. Coríntios, a igreja de Coríntios, 3 anos ela funcionou uma beleza, mas quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, já a igreja já estava sendo banalizada. Já estava entrando coisa, por exemplo, o pastor lá local estava dando entre aspas aqui, tá, irmãos? Para os irmãos entenderem. O pastor estava tendo uma visão para a igreja, só que uma ideia, outra ideia, e isso não parava. Pronto, cada irmão, cada um vem de uma seita, cada um vem de uma região, cada um aprendeu uma coisa, o pastor fica todo confuso. E é o que estava acontecendo ali. Seguia-se a palavra de Paulo, mas as visões eram diferentes. É como você usar óculos escuros à noite. O que você vai enxergar mesmo com o farol ligado lá? Eu, por exemplo, não enxergo nada. Então, aqui ele estava dando uma direção a respeito dos dons espirituais para Coríntios, porque Coríntios estava perdida no que estava fazendo. Vamos valorizar esse dom, vamos valorizar. Cada um queria valorizar o seu dom. E Paulo, ele é claro, dentro da igreja, ele está falando, é claro isso. Olha aqui, se você está falando em línguas em voz alta, mas não tem quem interprete, olhe para si. Ele está sendo claro. Se a gente for falar diretamente, ele está falando assim, se você está orando em línguas alto, em alta voz, mas não tem quem te interprete, significa a seguinte coisa: ore baixo para você. Agora, se tem alguém que interpreta o que você está falando, então aí tudo bem, vai edificar a igreja inteira. Só que tem pessoas que não querem, tem que ser da maneira dela. Ela está interpretando, não, vamos orar em língua todo mundo.
Vamos lá. Aí a igreja pega um fogo e já vira um tererê. E não é isso que Paulo está ensinando. Claro que eu não sou contra isso, mas o que ele está ensinando na Bíblia é exatamente isso. No terceiro, autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus e não por méritos pessoais. Não podemos orgulhar-nos e portar-nos de modo arrogante e autoritário no exercício dos dons, mas com humildade e temor a Deus. Portanto, não use o dom que Deus lhe deu com orgulho, visando a exaltação pessoal. Isso é pecado contra o Senhor e contra a igreja. Use-o com um coração sincero, transbordante de amor pelo próximo. Não foi por acaso que o capítulo 13, amor, de Coríntios, 1 Coríntios, foi colocado entre o 12 dons e o 14 línguas e profecias. Outro dia eu trouxe uma folha aqui, sem capítulo e sem versículo, para os irmãos terem uma ideia de como a Bíblia é. No caso aqui, algumas pessoas leem o capítulo 11, o capítulo 12, o capítulo 13 até o 14 e pensam que são coisas separadas. E não são separadas, não são coisas separadas. É o mesmo assunto. Por exemplo, o que adianta todo mundo ter dom do Espírito Santo aqui e não ter o amor? Aí Paulo fala sobre o amor ali no capítulo 13. E depois no capítulo 14 ainda é a continuação do capítulo 13, irmãos. Não é coisa separada. Não é como nós subimos no púlpito, foi dada a oportunidade para nós pregarmos, Deus fala no nosso coração um certo assunto, aí você escolhe, essa palavra encaixa naquilo que Deus me deu, e você esboçar uma pregação. Paulo aqui ele está falando do antitexto, do texto e do contexto, de tudo que está acontecendo ali. Ele fala do geral. Então, nós não podemos nos perder nisso. E só uma coisinha aqui, tópico 3, ele foi muito curto aqui, né, já indo para a conclusão. Não existe um dom mais importante que o outro. Todos vêm diretamente de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós precisamos buscar. O Espírito Santo não vai chegar para você e ele fala assim, o dom está comigo. Mas qual dom que você pede para que eu te use? Para que eu te abençoe? Porque eu vejo dons do Espírito Santo sendo uma bênção na vida do crente. Mas isso não serve. Você tem que pedir para que o Espírito Santo te auxilie. Entendeu? Não é o pastor, irmão, você tem que ser batizado dom de língua, viu? Irmão, você tem que ter dom de visão. Não é assim que funciona. Agora veja bem, os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus. Após a ressurreição de Cristo, ele se credenciou diante de Deus, dos anjos e dos poderes do mal para dar dons aos homens. Efésios 4:8, que nós lemos. Indo além dos dons naturais, que é aquilo que nós vemos aqui. Jesus resolveu capacitar seus servos. Quem são servos de Deus? Cooperadores na obra de Deus, nós aqui na igreja, amém? Integrantes de sua igreja, dando-lhes dons, o quê? Que são postos à disposição de todos os salvos no seio da comunidade cristã. Esses dons não são privilégio ou exclusividade de líderes, dos pastores, dos evangelistas, dos presbíteros ou dos ensinadores da igreja. Eles estão à disposição dos santos para que, por eles, o Senhor realize seus propósitos especiais. Ele o reparte particularmente a cada um como ele quer. Ou seja, você está pedindo, mas ele olha, não, esse dom encaixa em você, então esse dom eu vou te dar. É isso que está falando em 1 Coríntios capítulo 12, verso 11.
A divisão da Bíblia em capítulos só ocorreu em 1227 e em versículos em 1551. Então a Bíblia, ela não foi feita do jeito que é hoje. Ela foi feita, a carta, ela foi redigida daquela maneira, sem capítulo e sem versículo. Quando se lê o capítulo 12 de 1 Coríntios sobre os dons espirituais e se passa para o capítulo seguinte sobre o amor cristão, tem-se a impressão de que são o quê? Temas distintos. Na verdade, originalmente, antes da divisão da Bíblia em capítulos, o texto de 12 e 14 trata do mesmo tema dos dons. Paulo termina o capítulo 12 com a sua belíssima dissertação sobre os dons espirituais, com uma exortação por demais relevante, dizendo: portanto, procurais com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Que caminho ainda mais excelente é esse? Qual é, irmãos? Qual que é, Tiago? Que a palavra de Deus pode nos mostrar. Salmos. A gente lá no começo. 119, 105. Lâmpada é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É altamente danoso para a integridade espiritual de qualquer igreja quando um líder ou um outro membro da igreja apresenta como doutrina aquilo que não tem fundamento na Bíblia. Qualquer pessoa, por isso, irmãos, que é interessante quando nós fazemos parte de uma igreja, de uma comunidade que conhece a Bíblia. Sabe por quê? Quando alguém sobe no púlpito e prega algo que não está fundamentado na Bíblia, já surge um ponto de interrogação e um questionamento. Agora, quando você não conhece do assunto que está sendo falado, aí você tem que procurar fonte. Da onde está saindo aquela fonte? Aqui está essa base, tem que ser fundamentado na palavra de Deus. Qualquer ensinamento que for para cima do público tem que ser fundamentado na palavra. Determinado obreiro ensinou que os crentes que possuem internet estão em pecado. Olha só, determinado obreiro ensinou o quê? Que quem possui internet está em pecado. Guardou isso? Para se dizer que algo é pecado, é necessário fundamentar na palavra de Deus. Na realidade, tal ensino é fruto de opinião pessoal do líder. Do contrário, é imposição autoritária, que só traz prejuízo à obra do Senhor. Ensinar que quem usa a internet de maneira ilícita para visualizar coisas que não agradam a Deus está pecando é correto, mas afirmar que possuir internet é pecado é abuso de autoridade ministerial. Amém, irmão? Você ter a internet não tem problema, mas tudo depende de como você usa ela. Então aí não é responsabilidade do pastor, é entre você e Deus. Se você vai no Facebook e põe lá o que você quiser, vê lá o que você quiser, problema seu, você vai se prestar conta com Deus. A igreja de Jesus Cristo, nesses tempos que antecedem a vinda, precisa mais do que nunca do exercício e da experiência concreta dos dons espirituais e ministeriais. Espiritualidade sem organização ministerial pode levar a práticas fanáticas de falsos exemplos de espiritualidade. Hoje nós temos muitos exemplos de falsa espiritualidade dentro da igreja, irmão. E quando você conhece a palavra,
recebe os dons, Deus te agracia com dons, e principalmente nesse caso, dom de visão, dom de discernimento. Você é agraciado, você vai ver que dentro da igreja existe muito desse tipo. O exercício dos ministérios, sem a demonstração do poder de Deus, atuando pelos dons espirituais, seguramente leva à frieza institucional. Ou seja, se a igreja tem falta de dons espirituais, irmãos, significa que nós estamos a caminho de uma igreja, simplesmente uma igreja que se reúne para cantar, louvar, ouvir um homem em cima do púlpito falar aquilo que está na palavra naturalmente e simplesmente. A igreja precisa reagir. Quando o grupo de louvor, irmãos, louve. Se você não louva, significa o seu culto ele é frio, irmão. Se você não louva, o que acontece? O que você vai fazer aqui? Só ficar sentado na cadeira? Não, aqui está uma reação, e aí está uma ação. Aqui está a ação de Deus, aí está a reação. É assim que o Espírito Santo vai fazer com que a igreja, o quê? Seja edificada, transformando igreja em meras instituições religiosas. Nós temos que tomar cuidado para não se transformar uma igreja simples. Dons espirituais para a edificação de todos nós, da igreja, do corpo de Cristo. Conclusão: o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, pois estão à nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispersos instrumentos espirituais para a igreja na história. A história da igreja ainda não acabou, irmão.